Aleluia. Igreja, fecha os olhos. Nesse momento, abra seu coração para o Senhor. Chama o Senhor para entrar dentro da casa. Chama o Senhor para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Esse é o momento que você deve rasgar o seu coração diante dele. É o momento de você mostrar: Pai, cuida aqui, Senhor. Senhor, cura essa dor que eu estou sentindo. Ó Deus, vá onde eu não posso ir. Esse é o momento de você apresentar tudo a Ele, de você clamar pela presença dEle. Chame essa presença para todas as áreas da sua vida, porque quando o Senhor Ele está conosco em todas as áreas, algo diferente acontece. Você não luta pelas suas próprias forças, não, mas o Senhor Ele está te conduzindo sempre. O Senhor está agindo sempre. Então chama essa presença. Onde estiver faltando, chama a presença, porque o Senhor Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Adore o nome dEle. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor.
Clamarmos, nosso Deus se manifesta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus.
céu, igreja. Amém, Deus é bom demais. Irmãos, esses dias eu estava ali na cidade, Deus falou que ia me dar a oportunidade para me dirigir o culto, né? Aí eu pedi a palavra para Deus, né? Aí eu estava indo numa direção, Deus me levou a outra direção. E quando eu fui fazer o meu devocional depois também, Ele me deu uma palavra que se encontra aqui em Marcos 16:14. Que diz: Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Eu estava meditando nessa passagem e me fez lembrar do momento que eu estava ali internado. Porque, por mais que o meu motivo lá não era tão complicado comparado dos outros, mas eu vi que tinha muitas pessoas ali que estavam sofrendo demais. Pessoas que não tinham a esperança que eu tinha. E por conta disso, que esse versículo me fez lembrar, né? Porque há uma esperança para nós que acreditamos em Deus. Há uma esperança maior, que a nossa esperança não está no mundo, não está em drogas e bebidas. E por nós termos essa esperança, nós devemos compartilhar dela. Porque há um mundo aí perdido, um mundo que coloca esperança em bebidas, em drogas, mas isso não é tudo, é uma esperança falsa, esperança passageira. Deus me levou a pensar, né, em pessoas, em amigos que, entre aspas, amigos que eu convivia, né, no momento que eu estava perdido. E pensando nessas pessoas, né, Deus falou: Ei, o que você tem feito? O que você tem feito para ganhar esses jovens? O que você tem feito para ganhar a nação, para ganhar o mundo? Porque Deus disse aqui na palavra dele: ide por todo o mundo e pregar e anunciar o Evangelho. E aqui também diz que ele nos dá o poder de curar, de libertar pessoas. E o que a gente tem feito, igreja? Por isso, o que a gente tem feito para ganhar as almas perdidas? O que a gente tem feito pelas pessoas, pelos jovens perdidos? A gente vê um monte de jovem aí afastado, um monte de jovem que não conhece a Deus e que precisa conhecer. E o que a gente tem feito para ganhar esses jovens para Cristo? Que nessa noite nós venhamos ter a sabedoria, entender o nosso chamado, entender que o nosso chamado é a grande comissão, é o chamado maior para todos os irmãos. Que nós venhamos propagar o Evangelho, pregar o Evangelho dessas pessoas perdidas, porque elas precisam do Evangelho, elas precisam ter essa esperança que nós temos. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus Cristo, é Deus. A nossa esperança é que um dia nós iremos para o céu, iremos adorar e louvar a Deus eternamente. Porque esse mundo não tem mais esperança, não tem mais o que a gente esperar desse mundo. Esse mundo já está perdido. Como diz na Bíblia, esse mundo jaz do maligno. Amém, irmãos? Que nós venhamos propagar a mensagem de Deus, a mensagem da esperança. Nessa noite você venha olhar para dentro de si e que você venha ter esse autoconhecimento, essa ousadia de ir ao mundo e pregar o Evangelho de Deus. Amém? Queria dar uma oportunidade, abrir as oportunidades já para a Franciele. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus de Jesus. Amém. Eu vou louvar eu não sei se eu acho que eu já muito conhecido, mas eu só tenho uns 20 anos aí.
Eu pedi pra você baixar o PV aqui, né? Tomara que eu acho que ela baixou assim. Aleluia. Aí eu peço que os moços me ajudem. Liga aí. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome! Glória a Deus! Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Glória a Deus! Glória a Deus. Amém. Queria dar a oportunidade para a Adriane, amém? Essa noite. Falar de Deus, louvar. Amém? Louvado seja Deus! Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler uma palavra no livro de Salmos 51, muito conhecida, versículo 16. Salmos 51, 16, que diz: Pois tu não te comprazes em sacrifícios, senão eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o coração quebrantado,
e contrito não desprezará, ó Deus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós pensamos que nós temos que fazer muita coisa para Deus agir na nossa vida. Eu tenho que fazer um propósito de 3 meses para que Deus trabalhe nisso. Eu preciso fazer um propósito de 1 ano para que Deus se levante, por favor, para que Deus fale comigo, para que Deus se revele a mim. Mas não. Às vezes não se trata do sacrifício. Se trata apenas do seu coração quebrantado aos pés do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos. O salmista aqui, ele tinha pecado contra o Senhor. Ele estava orando com fervor para que Deus não retirasse o Espírito Santo da vida dele. Ele estava orando com fervor para que ele permanecesse em Deus e Deus permanecesse nele. Ele falou: se eu pudesse fazer os sacrifícios, muitos eu te daria. Mas eu sei que o Senhor não se deleita nos sacrifícios. Tem gente que fala: para eu me chegar a Deus, eu preciso fazer isso, aquilo. Eu preciso mudar disso, eu preciso deixar disso. Mas às vezes, a primeira coisa que você precisa fazer é se quebrantar diante de Deus. Não, mas faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, e eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Se você se humilhar perante a presença dEle, mas se você quebrantar o seu coração e falar: Deus, eu já tentei e não consigo, me ajuda. Porque nas nossas próprias forças nós realmente não vamos conseguir, muitas das vezes. É só mesmo com a ajuda do Senhor. Então que nós possamos entender e se achegar a Deus em toda e qualquer situação e se quebrantar perante a presença dEle. Porque o coração contrito e quebrantado não desprezarás o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quando estamos fracos aí que estamos fortes. Queria convidar o pastor Dorival para apresentar os visitantes nessa noite. Pai do Senhor para todos. Amém. Queridos, antes de eu apresentar os irmãos que nos honram com a sua presença, vamos colocar de pé, fazer uma oração a Deus. Logo após vamos apresentar os visitantes. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos na casa do Pai. Amém, querido? Ontem na Unifade Sul, ouvimos uma palavra que dizia o seguinte: que nós devemos tomar posicionamento, queridos. E esse posicionamento, irmãos, pode ser também na oração a Deus. Amém, querido? Então nessa noite nós estamos na casa do Pai. Eu queria que você fizesse seu culto pessoal. Amém, querido? Você abrisse seu coração nesta noite. Aleluia. E pensasse que você está no melhor lugar do mundo, que é na casa de Deus. E que o Espírito Santo está aqui neste lugar em nome de Jesus. Amém, querido? Nosso culto é feito no subjetivo, no pessoal. Adore a Deus em espírito e verdade. Aleluia. Porque se nós mandarmos glória para cima, com certeza a glória de cima vai descer para baixo. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Então você vai abrir sua boca santa, seu coração santo, e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Oremos a Deus. Seu meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor, por estarmos, ó Pai, neste momento, neste lugar, Senhor. Deus, a casa te pertence, ó Pai, em nome de Jesus. E nós pedimos, ó Deus, humildemente, Senhor, a presença, Pai, o mover, Senhor, a visitação do Teu Espírito Santo nesta noite, neste lugar, Senhor. Deus, tudo que irá ocorrer nesta noite, neste lugar, ó Deus, é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Cristo vivo, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite seja liberado neste lugar, Deus, e venha mudar o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, tudo venha ser para a Tua glória, Senhor. Transborda nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Todo espírito, ó Pai de Fresa, Jeová, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo pensamento ao contrário, a sã doutrina, a Tua palavra, os Teus princípios santos, eu expulso, eu repreendo, saia em nome de Jesus. E neste lugar, ó Deus de Israel, Deus de verdade, Pai, que o Teu Espírito, ele se mova no sobrenatural, neste lugar, em nome de Jesus. Senta na
Glória a Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é com prazer e imensa alegria eu apresento os visitantes desta noite. A jovem Catherine, fica de pé, para eu conhecer, convidada pela irmã Emily. Também, irmãos, para nós é um prazer, uma satisfação e imensa honra estar conosco nesta noite. A Assembleia de Deus, Jardim São Pedro, os canais de pastores, Reginaldo e Cássio, fica de pé, pastor Jorge, diaconisa Osinete, fica de pé, irmãos. Irmãos, esses irmãos, eles fazem parte da Coma de Sul. É isso, queridos. E para nós é um prazer e uma honra poder ter os conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém? Você é na casa de Deus, tem plena liberdade, adorar a Deus em espírito e verdade. A igreja está feliz, irmãos? A igreja diga amém. Obrigado por estar em nome de Jesus. E nessa oportunidade, irmãos, eu quero ouvir o pastor Reginaldo com a saudação, logo após o pastor também Jorge, na sequência. Pode vir, querido, em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo, essa igreja ama você. Aleluia! Graças a paz, meus irmãos. É uma honra nessa noite estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos nós louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Sou grato a Deus por Ele nos conceder essa oportunidade dessa noite de estar aqui juntamente com os irmãos, o pastor Davi, o pastor Danival, os companheiros que o púlpito nos deu, né? Um amigo que eu tenho sempre dito que às vezes o púlpito nos afasta de muita gente, mas também nos aproxima de muitas gente. E o pastor José disse que aquelas pessoas que afastam de nós é que não são os verdadeiros amigos. Mas nessa noite eu sou grato a Deus. Trago aqui o abraço do pastor Josué, o pastor presidente da Assembleia de Deus, do Ministério de São Pedro, e também presidente aí da Comadsul. E eu vim aqui nessa feita parabenizar os pastores que estão aniversariando essa semana e também trazer um abraço da diretoria para os nossos irmãos. E eu não quero aqui, irmão, tomar tempo dos irmãos, mas eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor. E parabéns, pastor, pela linda igreja, pelo cuidado, pelo zelo, pela obra do Senhor. Às vezes nós, com a correria do dia a dia, às vezes nós temos esquecido de cuidar o espiritual e também cuidar aqui do material, né? É sempre bem-vindo, porque quando o material não vai bem, o espiritual também não vai. Não adianta a gente somente cuidar do espiritual e esquecer do material. Mas eu quero deixar um versículo para a igreja aqui, para a meditação dos irmãos, quero ser breve. Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu quero deixar aqui um versículo de número 3. Também já quero deixar esse versículo para a meditação dos irmãos e dos pastores que estão completando uma primavera, já completou, aqueles que estão completando, e o Senhor possa abençoar e derramar a sua graça sobre as suas vidas. Josué, capítulo 1 e verso 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou ter dado, como eu disse a Moisés. Rapidinho. Sabemos que essa palavra, uma promessa a Josué, foi para os tempos de Josué, mas eu carrego para mim e quero transmitir para a igreja. Como diz assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés,
Então, para a gente tomar posse de alguma coisa, a gente tem que caminhar. A gente não toma posse de nada sem antes pisar. Então a gente não consegue pisar se a gente não andar. Se nós ficarmos prostrados, não vamos conquistar nada. Mas se nós caminharmos e acreditar nessa promessa do Senhor, nós vamos conquistar muitas coisas. Então que os irmãos possam gravar essa palavra, que as coisas acontecem tudo no tempo de Deus, mas quem tem promessa vai acontecendo também no tempo dele. Mas em todo lugar que você colocar a planta nos vossos pés, se tiver promessa do Senhor, você vai conquistar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Felicíssimo por estar na casa do Pai mais uma noite, prestigiando aqui os servos do Senhor, nosso pastor. E eu quero deixar, eu não vou tomar, é só tomar muito tempo, mas é só uma breve saudação. E eu quero deixar Salmo 133 para a meditação da igreja. E essa igreja está linda, de todo aspecto, né? Eu, prestigiando os jovens, louvando, eu retorno na minha mocidade, quando aquela moça veio louvar, e ela até se parece com alguém que lá atrás, na minha juventude, eu conheci, e me emocionei lembrando da época que eu vinha congregar. Eu saía de lá do Jardim Ângelo a pé, e vinha na igreja do Parque Santo Antônio participar das confraternizações. E eu louvo a Deus por isso, porque é um culto de jovens, e a igreja está linda, está prestigiando aí a sua mocidade. Muito honrado por estar aqui. Então o Salmo 133, ele agrega um valor muito grande para os dias atuais. Que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Eu vou pegar a palavra vivam, porque ela acresce que está no plural, vivam, agregado muita gente, muitas pessoas. É interessante que você entra num culto e você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Aleluia. É gostoso entrar em um culto, aleluia, e sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. E sentir que Deus está na casa. E sentir que Deus está no meio do seu povo. Glória a Deus. Eu quero parabenizar os pastores e deixar um verso aqui também que muito me chama a atenção para os pastores, que está na carta de 3 João, capítulo de número 1, verso 2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem, pastor. O nosso pastor, ele tem estado muito presente ali na nossa congregação, a gente fica muito feliz. E nós temos um método também maravilhoso de recepção, que quem chega fica com vontade de ficar, né, pastor? Quem chega ali na AD São Pedro fica com vontade de ficar, não quero mais sair. E isso é bom. Quando você vier na casa do Pai, né? Aleluia. Tenha desejo pelas coisas de Deus. Então, aos pastores, amado, desejo que te vá bem. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade. Quero agradecer o pastor
Davi, pela calorosa recepção. Quero também agradecer o pastor Reginaldo, porque ele é o vice-presidente da nossa igreja, né, nossa igreja mãe, e fico feliz sempre estar ao lado do pastor, fazendo a obra de Deus. Deus os abençoe, parabéns aos pastores. Também gostaria de dar uma oportunidade para a Daísa. Aleluia! Glória a Deus. São uma bênção. Aleluia. Paz, igreja. Amém. Eu vou ler 2 versículos, aliás, 2 livros diferentes, mas que falam a mesma coisa sobre planos de Deus, né? O primeiro é Provérbios 21. As pessoas têm muitos planos, mas eles só se tornarão realidade se o Senhor quiser. O outro é Isaías 55, 8 e 9. Pois o Senhor disse: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o que faço é superior ao que vocês fazem, e os meus pensamentos são superiores aos seus. Ou seja, os planos de Deus, nós temos planos, igual eu já falei várias vezes. Isso é uma palavra que, por eu estar passando por muitas mudanças na minha vida, eu levo essa palavra como a palavra do meu momento da minha vida. E nós temos muitos planos, certo? Sempre, como seres humanos, qualquer, nós sempre fazemos planos. Mas Deus sempre vai ter planos melhores, acima dos nossos, porque Ele sempre quer nos ver bem. Talvez aquele seu plano que você deseja tanto, que você quer tanto, não vai te fazer tão bem como você pensa. Mas Deus sabe disso e Ele vai ter outros planos para você. Se você buscar Ele, se você se devocionar a Ele, se você ter intimidade com Ele, igual pai e filho, você vai saber quais são os pensamentos dele, quais são os desejos dele, os planos deles para você. Então, a palavra que hoje eu deixo é essa. Sempre busca o Senhor para saber quais são os planos deles para vocês. Talvez seus planos não sejam os do Senhor. Agradeço a oportunidade de Jesus. Amém, os planos de Deus são maiores que os nossos, amém? Eu queria dar uma oportunidade para a diaconisa Osinete para louvar a Deus aqui. Amém. Nessa noite, conhecer mais um pouquinho, né, do nosso povo que vai lá no céu, né, que não tem pacto, que é Jesus, que nós servimos ao mesmo Deus. E já senti a presença do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. Estou assim, maravilhada, admirada de ver os jovens falando tão bonito, falando tão bem sobre a palavra do Senhor, né? E isso é importante para nós, né, porque a gente vê tantos jovens por aí perdidos, né, sem orientação, no mundo. E aí a gente vê, quando eu vejo jovens na igreja participando, eu fico muito feliz.
né? Porque é muito lindo. E temos que apoiar, né? Eu acho lindo tudo da igreja, o pastor apoia os jovens. Porque, ele diz, né, não é clichê, mas é o futuro. Os jovens é o futuro, né? E estou feliz também porque estamos aqui comemorando também o aniversário, né? Nossos pastores. É 2 pastores que é aniversário? Ô, glória, né? Que bom todo mundo comemorar junto, é bênção, né? Deus possa abençoar. Vou deixar só um versículo para a meditação dos pastores, aqui em Isaías. Isaías 58, e o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Né? Glória a Deus, né? Sabemos que os pastores são homens que Deus colocou para orientar, para pastorear o rebanho do Senhor. E nós sabemos também que não é fácil, né? A vida dos pastores. Mas que Deus tem estado com vocês. Deus tem abençoado os pastores, né? Posso continuar abençoando vocês. E não vou louvar porque eu não vim preparado para louvar, mas estou aqui sentindo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero dar a oportunidade agora para os jovens louvar. Neste momento nós iremos recolher as ofertas, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, nós apresentamos aqui, Senhor Deus, os ofertantes, Pai amado. Senhor Deus, receba essas ofertas, Senhor Deus, Pai amado, para a tua obra, Pai. Que, Senhor Deus, a sua obra nunca pare, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, investindo na tua obra, Pai amado. Meus irmãos, Senhor Deus, venham ser abençoados em nome de Jesus. Mas, Senhor Deus, que eles venham, Senhor, também abençoar a tua obra, Senhor Deus. Porque nós sabemos como estão as coisas, Senhor Deus. Pai amado, nunca deixe de faltar, Senhor Deus, para os irmãos. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. G, os planos de Deus primeiro, tá? Por favor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos louvar junto conosco. Vencer, que
Glória a Deus. Nós gostaríamos de convidar vocês, pastores. Louvado seja Pode Deus. retirar ali o gasofilaço. Nós vamos louvar essa música. Fala sobre o chamado para os nossos pastores. Pastores que estão aí atrás, que estão aniversariando, venha para frente, em nome de Jesus. Nós queremos homenageá-los com esse louvor. Pastor Marcelo, pastor Marco, pastora Ceia, que está fazendo aniversário no mundo. Está aí, Ceia? Pastores que estão aniversariando hoje. O pastor Euí, Josué capítulo 1, né? Também quero deixar, nós queremos deixar para a meditação de vocês, Josué capítulo 1, verso 9. Diego, é rapidão, Diego. Josué capítulo 1, verso 9. Vem cá, meu pastor. Cadê o Beto? O Beto fez aniversariante, vem cá, Beto. Beto, venha também, meu querido. Você também vai receber a bênção. Não te ordenei isso, esforça-te de ser corajoso. Não tenhas medo nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Deus que chamou vocês e é Deus que irá continuar a boa obra na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Se eu perseguido fui por teu nome anunciar, se o mundo me odiar, há um rei a me esperar. Se o mundo me afligir, eu não vou desanimar. Se quem me chamou venceu, com ele eu não vou parar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou
primavera, para que Deus continue abençoando grandemente na sua presença, amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, por este momento, nesta noite, ó Deus de Israel, a qual tu nos concede, ó Deus, mais uma primavera, Senhor, para o pastor Marcos, Senhor, para o pastor Marcelo, para o pastor Lauricerto, também para o Beto, ó Deus de Israel, Jesus Cristo, e também para o Jair, Senhor, tomei de tuas mãos, Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente, Jesus Cristo, que as tuas mãos, Senhor, venha ser com eles, ó Pai, para abençoar, Senhor, para prosperar, ó Deus, para abundar, para ser, ó Deus, com ele, ó Pai, Deus, colocar, ó Pai, para todo o vosso pé, que o Senhor prospere, Senhor, Deus, colocar as mãos, Pai, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, ó Deus, continua dando, ó Pai, a provisão, sua providência, sobre ele e famílias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a presença, Pai, do Teu Espírito Santo, que a unção, a graça, o poder, a autoridade, a ousadia vencer com eles, ó Deus, para vencer em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toma eles em Tuas mãos, Senhor, continua operando de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra essa noite. Já oferecemos, né? Já adoramos a Deus. Agora é hora que a gente recebeu o que Deus tem para falar para a gente. Queria convidar o pastor Davi aqui na frente. Queria convidar a pastora Sibeli para vir orar pelo pastor. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Jesus querido, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Suplicamos, Senhor, a Tua graça. Já te louvamos por já ter sentimos a Tua presença. Jesus querido, continua, Senhor, falando conosco através da Tua palavra, Deus. Continua usando o Teu Filho, assim como o Senhor já tem usado, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem preparado a palavra em nossos corações, com aquilo que precisamos ouvir, Jesus. Fala a cada coração, que nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra, Jesus. Em Teu nome nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos aniversariantes desse mês de maio, né? Eu fiz aniversário no dia 7, logo depois o pastor Marcos fez aniversário, depois o Beto, depois o Jaime, hoje é a pastora Célia e amanhã é o pastor Marcelo. Eu falei, por que não fazer uma festa para todo mundo uma vez só, né? Em vez de fazer 6 bolos, vamos fazer um só, é menos, como é que se diz? É menos carboidrato, né? Menos diabetes, menos doce. Brincadeira, irmãos, mas juntando o útil ao agradável, né? E fazer isso nada melhor do que na presença de Deus. Nesse mês de maio, eu tive a oportunidade de completar 48 anos de vida e eu louvo a Deus pela vida que Ele tem me dado. E agradeço também a Deus pela vida dos companheiros que Ele tem colocado no meu caminho, porque nós não somos nada sozinhos. Tudo que nós somos é porque o outro nos faz ser, né? Essa convivência, essa comunhão nos alegra e muito nos fortalece. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aniversariando e de todos aqueles que vêm aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus e nos prestigiar. Eu quero mandar o meu abraço, a minha saudação para o pastor Josué, para a pastora Elisete, que com certeza gostariam de estar aqui, mas por motivo de força maior não puderam, mas mandaram aí uma equipe, né? Não foi nem um representante, uma equipe para representá-los em nome da Igreja do Jardim São Pedro e também a nossa convenção. Eu quero agradecer também aos irmãos, às irmãs que oraram e também aqueles que puderam estar conosco ontem, lá no primeiro encontro de mulheres da nossa convenção. Rapaz, que coisa linda foi aquilo, viu? Tínhamos ali uma média de 200 mulheres louvando o nome do Senhor. Irmãos, quando eu fui convidado para fazer parte dessa convenção, eu já estava em outra, eu titubeei, eu pensei muitas vezes em não aceitar o convite. Mas aí eu vou falar baseado naquilo que eu vou falar hoje na palavra também. Eu fui me aconselhar. A minha pregação hoje é conselhos para os jovens do século 21. E eu fui me aconselhar. E com as pessoas com que eu me aconselhei, todos eles disseram:
Rapaz, vai, tenta, né? Por que não? E eu sabia da responsabilidade. Uma coisa é você tomar conta de uma congregação, outra coisa é você ser responsável junto com a equipe. Lógico que a gente não faz nada sozinho, mas por várias igrejas. Mas a gente não achou que o negócio ia ser tão rápido. Em 6 meses nós já estamos com 23 ministérios filiados e com quase 40 igrejas. Imagina o trabalho que está dando. Então nós já temos pelo menos 2 pastores que se aproximaram de nós, de mim e do pastor Josué, dispostos a desistir do ministério. Um deles já tinha até feito a reunião com a igreja e já tinha desistido. Ele já ia vender tudo, já ia entregar o salão. E aí começa eu de um lado, o pastor José do outro, porque o objetivo da convenção não é pastorear a igreja, é pastorear pastores. Porque muitas igrejas fecham, muitos pastores desistem do ministério, muitos pastores até se desviam e alguns até se suicidam por falta de socorro e de ajuda. Então, qual que é a ideia da convenção? É unir pastores, cuidar desses líderes para que eles possam continuar cuidando da igreja. Eu tenho certeza que as mulheres que estiveram ali, não foram só mulheres, foram crianças também, foram obreiros, saíram dali edificados e com um pouco mais de ânimo, né, com um pouco mais de vigor para continuar cuidando o quê? Das vidas que o Senhor lhes confiou. Então esse é o nosso propósito, unidos para unir, né? Nos fortalecendo para que a gente possa fortalecer o outro. Esses dias eu e o pastor Josué fizemos o atendimento a esses 2 pastores. Só que amanhã pode ser que eu ou ele esteja precisando dessa ajuda. E aí é a hora da convenção, através dos seus ministros, nos ajudar. Aí quando eu recebi o convite, depois que eu me aconselhar com os pastores aqui da igreja, eu fui me aconselhar com o meu pastor presidente, que na época era o pastor Antônio Fausto, que é o presidente da Conadib, né? E ele falou para mim assim: pastor Davi, tem oportunidade que não bate 2 vezes na nossa porta. Tem coisas que é Deus que está preparando. Porque eu entendo que Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. E ali, a partir daquele conselho dele, nós começamos a trabalhar. Dia 15 de novembro tivemos a nossa primeira AGO, né? Foi a nossa primeira convenção, a nossa primeira reunião para iniciar os trabalhos. E agora com 6 meses, nós já estamos aí com 23 igrejas. Na verdade, 23 ministérios, alguns têm muitas igrejas, e já estamos aí com quase 40 igrejas. Isso tudo é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com os jovens e com todos os presentes nesta noite um versículo lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 1. E depois eu quero ler 2 versículos aí no texto que já foi citado 2 vezes neste culto, que é Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha a mocidade aí, pastor Deival. Mocidade é coisa bíblica, viu? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. E eu quero ler também Josué, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, aonde Deus aparece para Josué após a morte de Moisés e lhe diz as seguintes palavras dentro de um contexto aqui que os irmãos já conhecem. Ele diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os jovens podem dizer amém? Amém! Queridos, o que eu vou falar para vocês hoje aqui, eu vou citar alguns textos bíblicos. Eu acho que todo pastor, ou todo crente, ou todo líder cristão tem alguns textos pelos quais ele guia a sua vida. E eu, ao longo desses 30 anos de caminhada, tenho alguns textos que Deus colocou como pilares na minha caminhada. São aqueles textos que são diretrizes, que na hora que eu vou tomar uma decisão, esses textos vêm no meu coração, vêm na minha mente e me mostram mais ou menos a decisão que eu devo tomar. Eu sei que eu tenho livre-arbítrio, mas eu entendo também, e ontem eu vi uma coisa interessante, eu vi uma postagem no Instagram
de uma pessoa, é como se fosse dois quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos e dois quadrinhos. De uma pessoa chega para Deus assim e fala: Deus, fala comigo. Deus, me dirige. Deus, o que eu devo fazer? Deus, que caminho devo seguir? Aí, no versículo, no quadrinho seguinte, tem uma mão saindo do céu assim com a Bíblia. Ou seja, nós pedimos muito para Deus falar conosco, né? E Deus fala de diversas maneiras. Deus fala em sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de profecias, Deus fala através de revelações, Deus fala diretamente conosco, na nossa mente, no nosso coração. Só que Deus escolheu uma maneira primordial e fundamental de falar conosco, que é a Bíblia, né? Então, o que nós entendemos? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são as diretrizes que Deus trouxe através de homens, lógico, cerca de 40 homens inspirados por Deus, durante 1600 anos, eles escreveram a Bíblia. Mas, quando nós vamos até ela, nós não vemos 66 livros, nós encontramos uma mensagem que flui do Gênesis até o livro do Apocalipse, mostrando para nós o quê? A vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é uma prática de vida. É algo que eu venho praticando, porque são conselhos que Deus trouxe a mim. Às vezes em oração, sozinho, às vezes através de alguém que falou e aquele versículo impregnou na minha mente e nunca mais saiu. E eu quero compartilhar alguns desses textos com vocês. Tem muitos outros, mas esse aqui eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o que eu vou falar para vocês não é teoria. Para alguém pode ser teoria, para mim é uma prática de vida. Eu tenho andado por esses princípios bíblicos e eles têm abençoado a minha vida. E por que eu li? Eu li aqueles dois textos no início, porque são dois textos para mim que também são pilares de vida. O primeiro é o sábio Salomão, já na sua velhice. Salomão escreveu 3 livros. Provavelmente Cantares ele escreveu na sua juventude, quando ele era um jovem apaixonado. Depois ele escreve Provérbios, a maioria dos Provérbios, quando ele é um homem mais maduro na meia-idade. E depois esse homem se afasta de Deus. Os irmãos conhecem a história de Salomão. Mesmo sendo o homem mais sábio, foi o homem que mais fez besteira na Bíblia. Mas no final da vida, segundo a tradição judaica cristã, Salomão se converte novamente a Deus. Ele se volta ao Senhor. E ele escreve o livro de Eclesiastes. E ali ele faz uma reflexão, porque ele está no fim da vida. E ele, tanto que o último versículo de Eclesiastes ele fala que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor e colocá-los em prática, porque essa é a razão da existência de todo ser humano. Então, o versículo 12, assim que eu fui para a igreja, eu era jovem, eu passei, irmão, já fui jovem, viu? Essa barba branca aqui, mas um dia eu já fui jovem, já estive aí que nem você, sendo discipulado por alguém. Passei 5 anos da minha juventude servindo ao Senhor. Ali a mãe Naura que não me deixa mentir, né, mãe Naura? Magrelo que nem um coiora, dizia. Mas estava lá, já servindo ao Senhor. 5 anos. E o primeiro versículo, assim, ligado à juventude, que me foi ensinado foi esse. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E aqueles homens que me diziam isso eram pessoas experientes. Já tinham 30, 40, 50 anos de fé. E eles diziam, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude. E se você continuar lendo o capítulo 12, ele vai falar da velhice. E no versículo 8 e 9 ele vai falar da morte. Ele diz que no versículo 8 e 9 nós vamos voltar ao pó, porque do pó nós viemos. E ele diz assim, ó, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você venha dizer, nesses dias da minha mocidade, eu não tenho contentamento. Então o primeiro conselho que eu deixo para você aqui, jovem, é que nesse tempo, chamado hoje, você solteiro, você solteira, você ainda novinho, você adolescente, talvez você ainda na puberdade, talvez você na pré-adolescência, lembra do teu Criador. Lembra que há um Deus que existe. Lembra que há um Deus que te ama. Lembra que há um Deus que tem um propósito, um plano, um projeto para a tua vida. E Ele não quer que os planos dele se frustrem no seu viver. E por que eu li depois Josué? Para Josué, Deus fala uma coisa mais também muito importante. Ele diz assim, ó, medita no livro dessa lei. Queridos, naquela época a Bíblia não estava completa. Provavelmente nós tínhamos o quê? Os primeiros livros da lei, que foram escritos por Moisés.
mas já eram fundamentos para a nação de Israel e para o próprio Josué conduzir a sua vida na terra onde ele entraria para levar a nação de Israel. Ele disse, não aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e também de noite. E aí Deus deu o porquê, porque Deus é assim. Deus, ele é aquele que fala o que você tem que fazer e explica o porquê você tem que fazer. Ele disse assim, porque ele vai fazer o seu caminho prosperar e prudentemente te conduzirá. Aí ele fala de duas coisas que todo mundo quer. Irmão, ninguém quer encrenca, amém? Você vive correndo atrás de encrenca? Às vezes a gente entra em umas encrencas, mas a gente não quer. Então ele diz assim, essa palavra prudentemente te conduzirá. Percebe, as pessoas que são prudentes, eu conversava isso com o pastor Dorival essa semana lá na escola. Lidando, nós dois somos professores na mesma escola, para os irmãos aqui que não sabem. E lá a gente vê muito problema de família. Mas esse problema é muito encrenca que poderia ser evitado se a pessoa simplesmente, né, pastor, andasse de forma prudente. Então ele fala, prudentemente te conduzirá. E ele diz, ela vai te dar sucesso. Você vai ser bem sucedido. Então o desejo de Deus não é que você viva quebrando a cara em todo canto. O que Deus não quer que você chegue em todo ambiente e arrume um problema. Não, Deus quer que você ande de forma prudente. Deus quer que eu ande de forma prudente, evitando as dificuldades que às vezes não dá, mas sempre que possível, evitando certos problemas, e que a gente seja bem sucedido. Deus quer que você seja bem sucedido. Deus não quer que você viva o tempo todo na prova. Onde o pastor começou a falar sobre o deserto, foi Jesus, me guarde, né? Porque a gente já passa por tantos desertos aí, mas até o deserto com Deus não é para matar, não é para destruir, é para provar, aprovar e subir o nível. Nunca é para te humilhar, para te destruir, não. Deus deixa a gente passar nas provações. Para que servem as avaliações? É para nós sabermos o nível que nós estamos e o nível para onde nós precisamos ir. Se um aluno ele tira uma nota vermelha, menos que 5, se ele for inteligente, se no mínimo ele for inteligente, ele vai falar, peraí, no próximo bimestre eu preciso me dedicar mais. Então, a avaliação, as provas não são para nos destruir, é para nós nos avaliarmos. E dentro dessa avaliação nós buscarmos o quê? A aprovação da parte de Deus. Então Deus diz para ele, não aparte o livro dessa lei da sua boca, medita nele de dia e de noite. Por quê? Ele vai te conduzir com prudência e você será bem sucedido. Então todo mundo quer ser bem sucedido. Ninguém diz assim, não, eu vou jogar meu dinheiro no lixo, eu vou bater meu carro no poste, eu vou acabar com minha família. Ninguém quer isso. Todos nós queremos o bem, todos nós queremos ser bem sucedidos, e a palavra de Deus é o caminho para isso. Amém? Então, dito isso, o primeiro conselho que eu deixo aqui daquilo que é diretriz para mim é: priorize o reino de Deus na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo de número 33 diz que nós devemos dar prioridade ao reino de Deus, e as outras coisas, comer, beber e vestir e tantas outras que a gente precisa, o Senhor vai acrescentar. Mas pastor, o que é reino de Deus? Já falei isso para vocês, estou repetindo porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para os jovens. Reino fala de governo. Sem Jesus, nós estamos debaixo do governo humano, do governo do eu, do governo do ego. Quando eu aceito a Cristo, eu faço parte agora do reino de Deus. A Constituição do Reino de Deus não é a do Brasil, que foi formulada em 1988. Não, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E ela tem 66 capítulos e muitos artigos. Quanto mais você entender da Constituição do seu reino, melhor você se conduz dentro desse reino. Então a palavra reino significa domínio. Quando você sai do seu reino, do eu, do ego, você passa a viver o reino de Deus. Então não é feito mais a vontade do eu e do ego, é feita a vontade do eu sou, é feita a vontade de Deus. E quando? É como aquele hino que vocês cantam, quando céus e terra se encontram, a coisa muda de figura. Então, o que Deus quer? Ele quer descer aqui para ser Emmanuel, Deus conosco, mas Ele quer que a gente suba lá na atmosfera também, e Paulo disse isso. Se nós verdadeiramente somos de Cristo, pensamos nas coisas que são de cima, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o primeiro
conselho para todos os jovens e para todos que estão aqui nesta noite. Quer ser bem sucedido na vida? Quer se conduzir com prudência? Quer chegar na época da barba branca que nem eu e lembrar da mocidade com alegria? Palavra de Deus. Priorize o reino de Deus na sua vida. E como é que eu faço isso, pastor Davi? Priorize o seu relacionamento com Deus. Entenda que seu relacionamento com Deus gerou em você um novo estilo de vida. E deve ser o quê? Prioridade central. Então a primeira coisa que você deve se preocupar na sua vida, eu não estou falando nem no seu casamento, nem no seu trabalho, nem na igreja, nem na sua vida. Prioridade central, relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento profundo com Deus, conhece a Constituição do seu país, que é a Bíblia. Se conhece a Constituição do seu país, sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres. Quanto mais alinhado você estiver com a Constituição do reino de Deus, mais você conhece o coração do seu rei, o coração do seu pai, o coração do seu Criador, e mais você está alinhado com ele. E aí eu tenho que repetir aquilo que eu já falei aqui diversas vezes. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus está contra nós, quem poderá nos ajudar? Então, quando você prioriza o reino, Deus está do seu lado. Se você rejeita o reino e quer viver o eu, Deus fala: tudo bem, a vida é sua. Eu te criei livre, mas eu não te fiz um ser independente. Você precisa de mim, mas você quer viver de acordo com o seu estilo de vida? Fica à vontade, mas arca com as consequências, né? Então, viver no mundo, irmãos, não é uma tarefa fácil. Agora, viver no mundo sem Deus é uma tarefa muito mais difícil. Então, primeiro conselho para você nesta noite: priorize o reino de Deus. Segundo conselho: tenha paciência. Grandes eventos são frutos de grandes processos. E eu quero que o Diego coloque para mim o Salmo 40, por favor, do verso 1 ao 3. Do primeiro ao 3. Olha o que diz, palavra do salmista Davi: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, quem não gosta de evento? Evento é uma coisa maravilhosa. Ontem eu cheguei lá no Centro Cultural lá de Embu das Artes, eu fiquei maravilhado. 200 mulheres louvando a Deus. Um equipamento de som maravilhoso, né? Que atrasou porque o técnico não chegava, mas foi benção, né? Coisa maravilhosa, um espaço muito lindo, né? Mas, irmãos, para chegarmos até ali, houve um processo. E é um processo de paciência. Alguém fala assim: não, esse processo durou 6 meses. Durou 6 meses desde que a convenção iniciou. Na minha vida, na vida do pastor Josué e de cada um dos pastores que estavam ali com as suas igrejas, talvez demorou 30 anos, como na minha. Talvez demorou 20 na outra. Tinha um pastor lá mais velho que eu, que já é pastor há 45 anos. Qual que é o nosso problema, irmãos? A gente compara os nossos fracassos com os êxitos dos outros. Por quê? A gente acha que tudo é feito assim, ó, e nada é feito assim. Se tem uma coisa que eu compreendi na vida, irmãos, que logo cedo no meu ministério, palavras do meu mentor, que é aquele que me alimentou, mesmo sem me conhecer pessoalmente naquela época, mas me alimentou para ir pregar a palavra de Deus, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, foi o primeiro grande pregador que eu admirei. Sabe o que ele dizia? Não há nada melhor do que um dia após o outro. O tempo é o melhor teste para aquilo que Deus tem em nossas vidas. Sabe qual é o problema da juventude? E eu já fui jovem, faz tempo, mas eu fui jovem. A pressa. A gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo. Por quê? Nós vivemos a geração do micro-ondas. Coloca lá e daqui a alguns segundos, ele está te chamando para você ir lá. E se você não for, ele chama de novo. O meu apito umas 10 vezes. Quando eu não vou lá, abre a porta e tira o que ele produziu, ele não para de apitar, né? Essa é a geração. Só que nós somos uma geração que já é do fogão a gás. E está aqui minha mãe, está aqui minha sogra, talvez tenha aqui alguns irmãos que são da época do fogão a lenha. Eita,
Eita, nego, velho. Até você cozinhar um guisado, pra você conseguir comer. Comida melhor que tem. Até conseguir colocar um munguzá para dentro da boca, demora. Então o que acontece? As coisas de Deus, irmãos, elas demoram. Olha para a Bíblia. Pouquíssimas vezes Deus falou hoje, fez amanhã. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, tá vendo essa terra aqui, ó? Vai ser toda sua e da sua descendência, de mar a mar. Aí Abraão deve ter pensado, né? Amanhã, que nada. Só para o filho nascer demorou 25 anos. Depois que passou 25 anos, veio sua descendência, que foi para o Egito. No Egito ficou mais 450 anos. Ou seja, às vezes a gente pensa que as coisas são assim. Deixa eu dizer para você, jovem, ei, calma. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor. Só que o clamor é feito no seu tempo. O clamor é feito no meu tempo, mas a resposta é no tempo dele. E você quer coisa boa? Aguarde o tempo de Deus. O nosso problema é que a gente quer no nosso tempo. No nosso tempo, como já dizia meu pai quando eu estava vivo, a gente coloca o carro na frente dos boi, né? A gente anda de marcha ré. A gente acha que está indo bem, quando menos imagina, construímos em cima da areia. Cai tudo. Então, quando você trabalha no processo de Deus com paciência, e olha que uma das coisas mais difíceis para um sanguíneo como eu é ter paciência. Mas eu tive que aprender na marra a ter paciência. Quando Deus achou que eu estava muito apressado, há 8 anos atrás, Ele permitiu que um carro me jogasse para cima na José Barros Magal, de lá embaixo, lá perto do centro empresarial, quebrasse a perna e ficasse 1 ano dependendo de tudo e de todos. E todo dia que eu queria correr, que eu não conseguia, Deus dizia: tenha paciência. Mas depois daquele ano, irmãos, muita coisa aqui dentro mudou. Deixa eu dizer para você, você não precisa quebrar a perna, o braço, o pescoço, a orelha, o nariz para aprender a ter paciência. Não, olha para a Bíblia. Aguarde no Senhor. O melhor de Deus está por vir. Deus está cuidando de você. O que é teu está guardado. Aleluia. Sabe por que você não precisa ter medo do futuro? Porque Deus já está lá, te aguardando, te esperando. Quando Deus diz para alguém assim: faça algo para mim, Ele já preparou os meios, os mecanismos, os caminhos. Está tudo na mão dele, porque Ele é soberano. O que Ele quer de você? Paciência. Aleluia. Terceiro conselho da parte de Deus: lance sua ansiedade sobre o Senhor. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas tem outro versículo que eu descobri também sobre esse negócio de ansiedade. Está lá em Provérbios 12, 25. Dá para pôr, Diego, por favor? Provérbios 12, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o que é ansiedade, pastor? Ansiedade é preocupação exagerada com o futuro estando no presente. É basicamente isso. Irmãos, o futuro não existe. Existe? Quem acha que o futuro existe? Quem acha que o futuro existe? Quem acha que o futuro não existe? E quem não acha nada? A maioria. Irmãos, o futuro só existe na mente de Deus. Cadê o futuro? Agora deixa eu te dar outra notícia também. O passado também não existe. Cadê o passado? Me mostra o passado. Ah, você, eu tenho uma foto do passado, eu tenho um vídeo. Mas me mostra ele aqui. Ele não existe. Ele está na nossa memória, na nossa mente. Então entenda, nós vivemos no eterno agora. Mas o que a ansiedade faz? A ansiedade faz com que eu esteja lá no futuro, e tem gente que tem 18, mas já está que nem o pastor Davi, nos 48, né? E essa ansiedade te destrói. Por quê? Você só pode viver os 18. Você só vai viver os 19 quando você chegar nos 19. Ah, pastor, mas eu tenho que me preparar. Concordo plenamente. A Bíblia fala de planejamento e preparo para o futuro. Mas ele condena a ansiedade. O que é ansiedade? É você estar dividido entre o presente e o futuro de tal maneira que o presente não anda. De tão preocupado que você está com o dia do amanhã.
Versículo 25 de Provérbios 12 diz assim: ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Então quando você está muito ansioso, e o futuro, e o futuro, e o futuro, meu, calma, lançando sobre ele. Como é que eu lanço, pastor, sobre ele? Aquela prática milenar. Dobra o joelho, né? Coisa que os crentes não gostam de fazer mais. Coloca a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Eita, aleluia. Irmãos, quando nós oramos, e outra coisa, tem que orar direito. A Bíblia fala para orar com ações de graça. Porque se orar com ansiedade, levanta mais ansioso do que quando dobrou o joelho. O que é orar com ações de graça? É dobrar o joelho, lembrando o que Deus já fez. Rapaz, você nasceu pelado, não é não? Nu, não é isso? E careca. Meu, que vier nunca. Dá glória a Deus. Não tinha nada, rapaz. Né? Não tem nada, mas já tem barba, já tem bigode, já cresceu, já entende a vida, já sabe ler, já sabe escrever. Você já tem muita coisa, meu amigo. Então dá graça. O que tira ansiedade dentro do peito é a oração com ação de graça. Se for orar também, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me dá, vai voltar mais ansioso ainda. Pelo contrário, a ansiedade vai ser levada ao quadrado. Você vai voltar pior que já. Agora, se for com ação de graças, o que é com ação de graça? Agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Ei, quero trazer à memória o que me dá o quê? Esperança. Aí você levanta reanimado e reconfortado. Quarto conselho para nós terminarmos nesta noite: perdoe quem te ofendeu e magoou. Essa é uma das tarefas mais difíceis também. Mateus 6, 12 ao 15. Não perdoar, não é beber veneno e querer que o outro morra. Coloca para nós, Diego, por favor. Mateus 6, do versículo 12 ao 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 12, 13, 14 e 15. Oração do Pai Nosso. A gente ora, mas não medita. E perdoa-nos as nossas dívidas. Em algumas Bíblias diz ofensas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Algumas versões diz aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. A maioria para aí. Mas tem mais 2 versículos aí. Diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha o outro. Esse ninguém gosta nem de ler. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu tive um conflito muito grande com esse versículo durante muito tempo. Como é que Deus não vai perdoar alguém simplesmente porque Ele não perdoou o outro? E sabe o que eu entendi? O problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque Deus quer perdoar. Mas na proporção que a gente vai alimentando o mal contra alguém, o mal nos engole. O mal toma conta do nosso coração. Chega num ponto que nós estamos justificando tanto a nossa mágoa, o nosso rancor, a nossa ofensa de alguém para conosco, que a gente nem busca mais em Deus perdão. Então o coração que tinha uma manchinha preta, né? Lembra daquele lá? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Mas cantar de criança, porque às vezes a gente tem que entender. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele vai apagar. Irmãos, não somos nós que apagamos essa mancha dentro do nosso coração. Eu não tenho o poder de apagar a mancha do teu coração. Você não tem o poder de apagar a mancha do meu coração. Mas quando você vai diante de Deus, aí entra a importância de confessar: Senhor, ó, aquele pastor é chato para dedéu. E ele me perturbou. E ele me magoou. Eu estou com raiva dele, pastor. Deus, se eu pudesse, eu passava o meu carro em cima dele, Deus. É assim que eu estou me sentindo. Irmão, não adianta esconder, Deus já sabe, né? Eu estou me colocando como exemplo, mas às vezes tem vontade de fazer isso com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seu tio. Deus é belo, irmão. Com o patrão.
Você olha assim, você vai lá no 18º andar, dá uma olhada na cobertura para baixo e fala, rapaz, uma queda daqui. Irmãos, o coração do homem é algo terrível. É algo terrível. Então, não é esconder de Deus, é chegar diante dele e confessar, Senhor, meu coração está preto. Isso só vai sair se o Senhor limpar. Então, para nós concluirmos a mensagem desta noite, perdoe quem te ofendeu. É fácil? Não é fácil. Mas você tem o Espírito Santo do Senhor para te ajudar. Eu, pastor Davi Alencar Santana, quantas vezes meu coração já ficou cabeludo, irmãos? Eu tive que levar ele no cabeleireiro e raspar ele, né? Passa a máquina zero, Jesus. Meu coração está parecendo Sansão. Pensa num coração cabeludo. Então nós precisamos disso. Eu ia falar mais, mas vamos parar por aqui, que o horário nos convida a parar. Irmãos, a palavra de Deus é cheia de conselhos e diretrizes para que nós tenhamos uma vida boa. Não foi o que o irmão leu? Amado, desejo que te vá bem em tudo e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Às vezes nem a alma está bem, né? Imagina o resto. Mas Deus quer cuidar de tudo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos comer bolo e a gente ganha mais. Mas querido, em nome de Jesus, eu li algo no livro da minha filha, que eu esqueci o livro dela. Eu ia ler um trecho, uma página, como introdução dessa mensagem, falando do valor que nós damos à Bíblia e como ela pode afetar a nossa vida. O grande problema da sociedade do século XXI é que ela tem Bíblia de todo tipo e para todo gosto. Só que ela virou troféu. Ela está lá, você fica 10 anos com a Bíblia e quando você vai abrir ainda tem página colada. Por quê? Porque não lê. Ah, pastor, mas eu leio no smartphone. Tem certeza? Se lê, que benção. Mas em nome de Jesus, irmãos, o que faz a nossa mente mudar é a palavra de Deus. Por nós mesmos, nós não temos força e nem condição de ter essa mudança. É só a palavra de Deus que opera em nós. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós queremos te louvar e te glorificar por tudo o que nós ouvimos da tua parte nesta noite. Senhor, quantas das vezes, Senhor, o meu coração errou o caminho, o meu coração se afastou de ti, Senhor, mas a tua palavra, a reflexão nas escrituras sagradas, Senhor, me trouxe de volta para os teus pés, me trouxe de volta para os braços de Jesus. E o que eu desejo, o que eu almejo, Pai, para esta igreja e para cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite é: Pai, ajuda para que a tua palavra tenha prioridade nas nossas famílias, nas nossas conversas, nas nossas ideias, nos nossos conceitos, nos nossos paradigmas, ó Pai. Satura nosso coração, a nossa mente e a nossa vida com o poder da tua palavra, Senhor. Porque eu sei que quando isso acontece, alguma coisa muda, Senhor. Além da salvação que o Senhor nos revela e nos concede gratuitamente, Pai, nós ainda aprendemos a nos conduzir prudentemente, Senhor, e os nossos caminhos e a nossa vida passa a ser bem sucedida, Pai, nas mais diferentes áreas, aonde o Senhor nos honra, aonde o Senhor nos abençoa, aonde o Senhor coloca a sua mão e nos faz prosperar. Senhor, ensina a cada um de nós, os teus filhos, principalmente a juventude, Pai, que está descobrindo a vida agora, a fazer as suas escolhas, a tomar as suas decisões, a escolher os seus caminhos, ó Pai, baseado na palavra do Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, e já te agradeço no precioso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Então, irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Não vai embora, nós vamos partir um bolo. Tem ali um pãozinho com negócio para a gente comer e ali um refrigerante para a gente beber, tá bom? O pessoal que está administrando aí pediram para você se sentar e aguardar o seu lugar, porque eles vão te servir, tá bom? Se vão todos para lá, o espaço é pequeno, não dá para atender a todos. Mas os nossos diáconos, os nossos obreiros, se puderem nos ajudar aí a espalhar essa bênção para todos, eu agradeço. Faça assim com suas mãos
que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode se sentar em nome de Jesus. A ceia é uma oração. Ela precisou sair bem na hora. É que ela saiu na hora dela. Vem cá, pastora. Irmãos, não se nega uma oração e um copo de água para ninguém. Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado para a tua filha. Queremos louvar ao Senhor, meu Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça. Ó Senhor, ajuda a vencer todos os conflitos, os desafios e as dificuldades do dia a dia. Que o Senhor continue usando a tua serva cada vez mais e mais poderosamente, Senhor, e que esses anos de vida se multipliquem na presença do Senhor e debaixo da tua graça. Assim nós abençoamos ela, a sua casa e a sua família, Senhor, e que se cumpra na vida dela tudo aquilo que foi ministrado hoje, meu Deus, e tudo quanto fizer, ela possa prosperar. É o nosso pedido no nome precioso de Jesus. Amém. Quem quer parabenizar a pastora Sé, diga amém.